O livro de números, só pelo nome, parece um documento super burocrático, né? Uma lista sem fim de nomes e contagens. Mas e se eu te disser que, na verdade, essa é uma das sagas mais dramáticas de toda a Bíblia? É a história de uma nação inteira, bem na beirada de conquistar o seu destino, uma jornada cheia de organização, de dúvida e de consequências que, olha, mudaram absolutamente tudo. Vamos mergulhar nessa história. E a história começa com esse número aqui, 603.550. Isso não é uma estatística qualquer, não. Esse é um número de homens com mais de 20 anos prontos para a guerra. É o resultado do primeiro censo de Israel. Tenta imaginar, não é um povoado, é como se fosse uma cidade inteira se movendo pelo meio do deserto. A logística para fazer isso acontecer, simplesmente monumental. E essa era a grande questão que Moisés e os líderes tinham em mãos. Como é que se transforma essa multidão de ex-escravos numa nação unida, organizada? A questão não era só sobreviver no deserto, era se preparar para conquistar uma terra prometida. A missão era divina, claro, mas o desafio era bem humano. Então, o primeiríssimo passo foi a organização. O censo não era só para saber quantos somos. O objetivo era bem mais profundo. Era estruturar o povo em clãs, tribos, exércitos. Era literalmente criar ordem a partir do caos, preparando todo mundo para a jornada e para as batalhas que vinham pela frente. E para a gente ter uma ideia da escala disso, dá uma olhada na tribo de Judá. Quase 75 mil homens prontos para a batalha. Isso sozinho já era um exército e tanto. Mas o ponto aqui não é só o número, e sim a estrutura. Cada tribo tinha o seu lugar, o seu líder, transformando aquela multidão numa força militar e social super organizada. E a própria forma como o acampamento era montado já dizia tudo. Pensa num alvo. Bem no centro, como se fosse o coração pulsante da nação, ficava o tabernáculo, que representava a presença de Deus. Em volta dele, os sacerdotes e levitas. E só depois, formando os anéis externos, ficavam as 12 tribos. A mensagem visual era muito clara. A fé era o centro de tudo. Bom, com o acampamento todo estruturado, o próximo passo era definir as funções. Nessa nação em movimento, ninguém estava ali só de passagem. Cada tribo, cada família tinha um papel bem específico e o sucesso da missão inteira dependia de todo mundo cumprir a sua parte. Essa organização se dividia em duas grandes frentes. De um lado, os levitas. A função deles era totalmente espiritual. Eles cuidavam do tabernáculo, eram os guardiões do sagrado e, por isso, nem precisavam servir no exército. Do outro lado, todas as outras tribos, que formavam a espinha dorsal militar e civil da nação. Era uma divisão bem clara entre o sagrado e o secular, mas os dois eram absolutamente vitais para a missão. E aí, com a nação toda organizada e em movimento, eles finalmente chegam na fronteira do destino deles, a terra de Canaã. Moisés, então, envia 12 espiões, um líder de cada tribo, por uma missão de 40 dias para checar o território. O que eles encontrassem por lá ia definir o próximo capítulo da história de Israel. O relatório que os espiões trouxeram de volta pintava um quadro de extremos. Por um lado, a promessa estava confirmada. A terra era incrivelmente fértil, um lugar onde corria leite e mel. Mas, por outro lado, havia um obstáculo aterrorizante. Cidades superfortificadas e guerreiros que pareciam gigantes. A promessa era real, mas o preço para conquistá-la parecia impossível. Mas aí, no meio desse medo todo, uma voz se levantou. Era Caleb. Ele viu os mesmos gigantes, as mesmas muralhas que os outros, mas a perspectiva dele era completamente diferente. Com uma confiança total, ele disse: "A gente pode e a gente deve tomar essa terra." Só que a voz de Caleb foi abafada. Os outros 10 espiões só conseguiam focar nos gigantes e nas muralhas. A visão deles era de derrota certa. Eles se sentiram pequenos, impotentes, como gafanhotos. E é aqui, nesse exato contraste entre a fé e o medo, que a história toda vira de cabeça para baixo. O relatório dos 10 espiões se espalhou pelo acampamento como um veneno. Em uma única noite, a esperança de gerações inteiras virou desespero. O povo se rebelou, começou a chorar e a gritar contra Moisés. E no auge da descrença, eles desejaram poder voltar a ser escravos no Egito. Imagina só! Essa rebelião que nasceu do medo e da falta de fé, obviamente não passou em branco. Foi uma rejeição direta à missão para a qual eles tinham se preparado por tanto tempo. E a consequência foi dura, um veredito que mudou completamente o destino daquela geração.
E a punição teve uma simetria assim poética e ao mesmo tempo terrível. Olha só a linha do tempo. Os 40 dias de exploração e dúvida dos espiões se transformaram em 40 anos de peregrinação no deserto. 1 ano para cada dia de descrença. Tempo suficiente para que toda aquela geração que rejeitou a promessa morresse sem nunca chegar lá. A sentença foi bem clara. Dos 12 espiões, só Caleb e Josué, os que mantiveram a fé, poderiam entrar na terra. A geração que se rebelou, condenada a morrer no deserto. E a ironia trágica é que seriam os filhos deles, a geração que eles tinham medo que fosse capturada, que finalmente herdariam a promessa. Mas a sentença de 40 anos não zerou os problemas. Pelo contrário, aquela espera longa e desmoralizante no deserto abriu feridas. A falha inicial de fé acabou virando ressentimento. E começaram a surgir desafios diretos à liderança de Moisés, vindos de dentro das suas próprias fileiras. E a rebelião mais séria foi liderada por Coré, que era um levita, junto com outros 250 líderes importantes. Eles basicamente acusaram Moisés e Arão de se colocarem acima de todo mundo, argumentando que todo o povo era sagrado. Foi um desafio direto à ordem que tinha sido estabelecida. A resposta a essa rebelião não foi um debate político, foi um ato divino e foi rápido e aterrorizante. Moisés simplesmente deixou o julgamento nas mãos de Deus. E como a gente vê na sequência, a própria terra se tornou o juiz. O chão se abriu e engoliu Coré e seus cúmplices, vivos. Logo em seguida, um fogo consumiu os 250 chefes. Foi uma demonstração brutal e inequívoca do perigo de desafiar aquela ordem. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para refletir. A história desse desvio de 40 anos é complexa. Foi uma falha de liderança que não conseguiu inspirar confiança? Ou foi uma falha coletiva do povo que não conseguiu manter a fé? Essa jornada pelo deserto nos força a pensar sobre esse equilíbrio delicado entre liderança, responsabilidade de cada um e fé coletiva quando se enfrenta um grande desafio.